Gente, crescer, desafio que nós temos, se desenvolver. O mundo está em desenvolvimento, sabia? O mundo que eu falo, não o sistema. Eu estou falando o mundo, planeta Terra, o universo. Ele sempre está em desenvolvimento. Nós temos que estar em desenvolvimento, porque se não estamos desenvolvendo, estamos atrofiando. É assim que funciona, né, fisioterapeutas? Se o músculo não está se desenvolvendo, não está se mantendo, ele está o quê? Atrofiando, não está andando para trás? Eu, quando quebrei o pé, eu fiquei 3 meses de muleta lá e não forçava. O que aconteceu? Atrofiou. Não desenvolveu. Depois eu tive que fazer a fisioterapia, né? Treinamento para desenvolver e voltar. Precisamos estar desenvolvendo na área espiritual, na área emocional e como pessoa, saúde, né? Naturalmente, na parte física, vamos dizer assim. Ok? Então, hoje, fala assim para o teu irmão, você hoje é um abençoado de ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar contigo. Amém? Glória a Deus. Deus separou um texto hoje, a gente não sabe quem estaria, mas Deus hoje quer nos mostrar aqui, ó, Isaías 61. Não desperdice sua vida. Viva para a glória de Deus. Gente, viver para a glória de Deus. Você fala, mas é claro, eu sou cristão, vou viver para a glória de Deus. Amém? Isso acontece? Não. Não precisa nem responder. Não. Não mesmo. Infelizmente. Porque nos deixamos levar e temos resistência em viver o que é espiritual. E viver o que é espiritual não é nada transcendente. Não é nada do além. Pelo contrário, é mais natural que a gente imagina. É como comer. É como pentear, se tratar naturalmente para ir para o trabalho, é como viver a vida natural. Só que implica ter uma outra postura sobre a vida. Ter um outro ângulo, um outro foco, outros princípios, outras escolhas do que o que está nesse sistema que nós estamos sendo criados. É andar na contramão de um sistema deteriorado. Andar na contramão de um sistema caído, andar numa contramão de um sistema que joga contra um outro reino. São 2 reinos em briga. O reino de Deus e o reino do homem. Não é o reino do diabo não, viu, gente? É o reino do homem. É o reino do egoísmo. É o reino do eu e não o reino de Deus. Não priorizar o que é de Deus. Mas antes de começarmos, sempre acabo fazendo a introdução, né? Que eu fico tão empolgado com a palavra de Deus, com a revelação, e aí a gente acaba já fazendo a introdução antes até de ler o versículo. Vamos fechar os olhos, orar, e depois nós vamos ler a passagem alternadamente. Senhor, em nome de Jesus, impacta nossos corações, impacta a nossa vida, Senhor, com o teu amor, com a tua fidelidade, com a tua bondade. Senhor, que possamos entender os seus desafios, que possamos entender o teu plano, o teu projeto, que é muito simples, Pai, mas muitas vezes rejeitamos, temos resistência de viver realmente o Evangelho, a tua palavra, o teu amor, a tua verdade, o teu caminho, Senhor. Mas, Senhor, que tu possa estar nos quebrantando, trabalhando, Senhor, completando a boa obra que começou na vida de cada um aqui individualmente, em cada um que faz parte dessa igreja, em cada um como igreja coletiva que se reúne aqui neste local, Senhor. Oh, Pai, que possamos ser influenciadores e não influenciados, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Pai, que possamos sair daqui, Senhor, mais cheios do teu Espírito Santo, mais envolvidos, Senhor, com a tua verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler alternadamente? Isaías 61. Que é conhecido esse texto, né? Mas não sei se você já refletiu e meditou nele com mais profundidade. O Senhor Deus, eu vou ler, a minha tradução, não repare, é a tradução atualizada. E eu trouxe ela de propósito. É bom que me trouxe mais alguns subsídios aqui para falar.
O Senhor me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar todos a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades abandonadas, destruídas de geração em geração. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão de suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. Mas vós sereis chamados de sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. Porque eu, Senhor, amo os juízes e odeio a iniquidade do povo. Dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei a recompensa eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos que o virem reconhecerão que eles são um povo que eu os abençoei. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra, meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Amém? Gente, que palavra, né? Que palavra. Jesus se apresenta no templo, essa foi a primeira pregação de Jesus, sabia? Ele se apresenta no templo, a primeira palavra, a primeira pregação que ele faz, o primeiro discurso que ele faz, se apresentando, é falar: o Senhor me ungiu. O Senhor me deu, aqui tem uma tradução até falando assim: o Senhor me deu o Espírito Santo. Para quê? Para uma função. As pessoas, infelizmente, até lembrando, botar uma vírgula aqui, infelizmente o Evangelho, com o tempo, em muitos lugares, mas isso passou de geração nesses 2000 anos, teve muita deturpação. Teve muito erro, perderam o caminho de casa. Desculpa a liberdade de eu falar, mas tem que ir logo direto ao assunto. Não dá para falar uma palavra dessa sem entrar nisso. Perdeu o caminho de casa. Deterioraram o Evangelho. Perderam a visão real do que é o Evangelho. Muitas pessoas acham, dentro do cristianismo, que entrar dentro da igreja, levantar a mão para Jesus e ir para casa, acabou, resolveu o problema, não tem mais nada a fazer. E isso, infelizmente, no Ocidente, foi espalhado como verdade. E depois sentar numa cadeira, assistir o culto e ir embora para casa. Isso não é verdade, isso não é evangelho, isso não é cristianismo, isso não é o que as Escrituras dizem. E está aqui o texto para nos fortalecer nisso, nos confirmar isso. Missão de Jesus: o Senhor me ungiu, o Senhor me encheu da presença dEle. Era o homem falando, o homem, mas cheio do Espírito Santo. O homem exercendo a missão que o Pai deu para ele, como homem, exercer. Amém? Beleza? Como homem. O Senhor me ungiu. Estou cheio do Espírito Santo. Estou cheio da presença de Deus.
O homem Jesus, não Cristo, o Filho de Deus ali, mas o homem com uma missão, 100% homem, para exercer a missão de Deus. Estou cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, para fazer a vontade do Pai. Olha que interessante. Eu tenho uma missão, eu tenho um ministério, eu tenho algo a ser cumprido. E o que é? Para que o Espírito Santo me encheu? Para quê? Para eu cuidar da minha vida? Não. Para eu trazer juízo sobre o mundo? Não. Para condenar o mundo? Não. Para eu salvar, para eu fazer o quê? Vamos direto até o assunto. O Senhor me deu o Espírito Santo, me abençoou. Gostei dessa passagem que fala, me animou, para animar os aflitos. Geralmente a pessoa aflita, ela está bastante desanimada, bastante tonta, perdida, desorientada. E ela precisa de alguém que o anime. Não é animação de festa, não. É animar, é dar ânimo mesmo. Da palavra ânimo no radical dela mesmo. Animar para libertação, anunciar libertação. Deus me ungiu, me colocou cheio do Espírito Santo, porque tem pessoas prisioneiras, cativas, sofrendo, com dor. Eu preciso ir trabalhar com pessoas. O Evangelho foi feito para pessoas. Ô pastor, isso é óbvio. Antes fosse. Na prática. Antes fosse. Não é óbvio. Anunciar e abençoar. Para pregar, para falar boas novas aos pobres. E que pobre é esse? É só financeira? Não. Se fosse só financeiro, Jesus ia multiplicar pão, peixe, casa, carro, coisa, só ia multiplicar bens. Mas não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Atendeu o necessitado no pão, na fome? Atendeu, multiplicou. Mas ele, o pobre o quê? O pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? Que não tem alegria. Está aqui, ó, ele continua falando. Restaurar os contritos de coração. Quem é contrito do coração está com dor. Eu sei o que é contrito de coração, porque eu me converti assim. A minha conversão foi exatamente aqui, contrito de coração. Amargura da alma, amargura, dor da alma, por vários motivos. Cada um tem o seu motivo, cada um, né, sabe. E isso acontece muito de diversas formas. Proclamar liberdade aos cativos. Pessoas que estão cativas de situações, de pessoas, delas mesmas. De dores, de coisas, de heranças que elas receberam da vida, do bisavô, do avô, do pai. Estão cativas. Estão cativas dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Não conhece, não consegue sair daquele emaranhado, daquela situação. Não acha saída. Precisa de um libertador. Precisa de alguém chegar lá e ajudar a desatar aquele nó da vida dela. Está cativa. Por vários motivos, por várias situações. Abertura de prisão aos presos. Precisa de liberdade. Está preso. Onde nós estamos presos? Onde você tem visto que outras pessoas estão presas? A gente vê todo dia. Muitas vezes eu já entrei no metrô e às vezes a gente consegue lá um lugar sentado, ou mesmo até no cantinho, em pé, e como o pastor não foge, né? Não perde, né? E fica observando as pessoas. E parece que você faz a leitura. Parece que você tem a revelação é na hora. Muitas vezes, às vezes você está distraído, mas tem hora que você tem a revelação. Parece que você faz a leitura das pessoas ali. Antropologia, né? Dá de antropologia ou sociologia ali, né? Junto com pastoral. Você faz a leitura. Você faz a leitura, às vezes, andando, quando você para sentar e observar, né? Fez lembrar aquela música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, lembra? Jesus Cristo, eu estou aqui. Olha uma multidão caminhando, não sabe para onde vai, perdida. Como a gente vê as pessoas aí perdidas, solitárias, no meio da multidão, está cheio disso. E o pior, nas igrejas também está cheio disso. Por quê? Porque o Evangelho parece que fugiu do centro, da verdade, que é o quê? A missão de Jesus. Nós somos chamados a ser o quê? Cristinhos. Se somos chamados a ser cristinhos, temos que imitar quem? Ao José, ao Joaquim, ao Manuel? Não,
A Jesus. Qual é a missão que a igreja tem? Essa, a mesma de Jesus. Não é diferente. A missão dele é a nossa missão. O que vale para ele, vale para nós. Se ele falou, eu estou cheio do Espírito Santo para fazer a missão de Deus, o que a gente tem que estar? Buscar o Espírito Santo para ficar cheio do Espírito Santo. Senão, não vamos fazer a vontade do Pai. Primeiro princípio, estar cheio do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo? Jesus tinha... Quando ele falou com moral, ele estava vazio dele mesmo. Convém, já estava menos Jesus e muito mais o Espírito Santo. E, infelizmente, as pessoas querem muitas vezes pregar, nós como os cristãos, pregar o Evangelho cheio de nós mesmos e menos do Espírito Santo. Só falta falar, vem e me segue, que eu vou te ensinar como é que faz. Né? Mas não, a missão é do Jesus. Está aqui, cheios do Espírito Santo, da presença de Deus, se deixar encher, aprender com o Pai. Falar, Deus, eu não sei nada, e não vou saber se tu não me orientar. E o pouquinho que eu sei é porque tu me orientou. Tu me mostrou como se faz. Sabedoria que vem do alto. E quando a sabedoria vier do alto, a glória é de Deus, não é minha. Amém, igreja? Apregoar, anunciar, o ano o quê? Aceitável. Quando que é o ano aceitável? 2014? O ano aceitável foi o ano 1, 2, 3, 4, 5. O ano aceitável é o período todo. Até Jesus voltar é o ano aceitável. É esse ano, esse período que ele está falando, que é o período da graça, é o ano aceitável para todos os povos se converterem, até o arrebatamento. Se o arrebatamento for amanhã, amanhã termina o ano aceitável do Senhor. E aí vem o fim. E aí? O ano aceitável. Quando vai ser? Não sei. Ele está às portas. O ano aceitável, para mim, pode ser amanhã. Eu posso morrer amanhã. Acabou o meu ano aceitável. Fechou a conta. É o ano aceitável. Tem um ano aceitável individual de cada um. Amém? O dia do juízo do nosso Deus. O dia do juízo é o dia final. Ele bota vingança, eu não gosto dessa palavra, eu gosto do juízo. É como se Deus não vai exercer, fechar a conta. A conta vai fechar, vai encerrar. Ou na nossa morte, ou no arrebatamento geral. A consolar os tristes. Nós viemos a consolar os que estão tristes. Nós temos que ter uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo. Ele parece que ele está sendo retórico, mas ele está ampliando. Se você estudar versículo, vê que cada um desses atinge um alvo. É uma flecha que atinge um alvo diferente, atinge um objetivo diferente, um contexto diferente para cada pessoa, para cada nação, para cada tribo, para cada povo, para cada região. Ele quer ordenar. O que ele ordena? Ele ordena, gente, que nós venhamos a ter coroa de alegria, ao invés de cinza. Deus não quer a gente, no luto, na cinza, na tristeza, na perda, não. Coroa de alegria, perfume de felicidade, gostei disso aqui, perfume. Sermos o bom perfume de Cristo, perfume de felicidade, de esperança. No lugar de quê? De lágrimas. Roupa de festa, ao invés de roupa de luto. Até na morte. Porque quando deparamos com a morte, como já a igreja aqui já vivenciou uma situação dessa, em Deus a gente pode olhar e falar o quê? A morte já foi vencida, a esperança está aí. Jesus Cristo viveu, ressuscitou e abriu a porta para que vamos viver eternamente. O fim não é aqui, a morte já foi vencida, a morte já foi tragada. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, Deus está falando comigo. Se estiver falando, amém? Está falando, amém? Deus está falando com vocês? Só para dar uma respirada. E aí, eles farão, ou nós faremos, o quê? O que é direito. É bom que tem aqui alguns advogados, né? Na igreja tem advogado. Né, Letícia? Tem a Letícia, tem a Joyce, tem advogado aqui, a Bessa, o Marcelo que chegou, o Glaucio que está formando em direito. É fazer o quê? O que é direito. O que é direito é lutar pela justiça, é lutar exatamente pelo que é direito, o que é certo, né? O que é equilíbrio, o que vale para um tem que valer para o outro. É a justiça em todos os âmbitos, não que atinge no social, no individual, né? Nos direitos de cada um, de ir e vir,
de ser suprido. Nós faremos o quê? O que é direito. A igreja é chamada a fazer o que é direito. A igreja é chamada a ser árvore do Senhor, plantada por Ele. Uma árvore que vai frutificar, que vai dar bons frutos, E a árvore, quando ela dá bons frutos, ela não só se alimenta, mas ela alimenta outros. Ser uma árvore de bons frutos, na margem de Deus, para, como diz um louvor, a margem do seu rio, sendo alimentado, como diz o Salmo 1, né? A margem de Deus, sendo regado por Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, para dar bons frutos. Aonde esses frutos? Na minha vida e na vida do outro. Nós faremos o quê? Reedificar as casas caídas, as vidas caídas, restaurar de novo essas vidas, amém? A restaurar, a ajudar na restauração de vidas, a ajudar na restauração de pessoas, a ajudar para que as pessoas possam ter uma nova esperança, onde o mundo, onde o sistema, onde a vida trouxe dor, trouxe não. Nós vamos trazer esperança, trazer sim, trazer uma palavra de ânimo, palavra de vida. Renovarão. Ah, como é bom ser renovado, né? Muitas vezes a gente chega em casa do dia inteiro, né, de trabalho, aí moído, né? Aquele dia inteiro pesado, às vezes aquele um dia que foi pesado, aí você dorme, né, relaxa, no outro dia você acorda renovado. Ou, já pensou, temos essa palavra de renovação? Temos a oração da renovação, temos, irmos para o outro para renovar o outro. Tremendo, né? Só Deus. Podemos ter esse ministério, seremos abençoadores. Deus nos chama a ser sacerdotes do Senhor. Todos nós, sabia que todos nós, vou pegar a da Grazi, ela é chamada a ser sacerdote do Senhor. Se a Grazi, de 6 anos, tem condições de ser sacerdote do Senhor, quanto mais eu, quanto mais cada um de nós. Outro dia, eu falei com uma pessoa que eu falei assim, você pode ser... Ela falou assim, eu podia ser até pastora. Eu falei assim, pode mesmo. Foi ontem, né? Até que eu mexi com a Ana Paula. Deus queria me chamar a ser pastora. Aí eu falei, é verdade, pastora da sua família. Pastora, você tem 3 filhos, então você já tem 3 discípulos aí, já está na frente de muita gente. Você vai ser pastor da sua casa, vai ser referência para outras pessoas. A Grazi pode ser pastora, sim, pastora de um menininho ou menininha lá da escola dela. Falar, pregar o evangelho, mostrar as coisas. Às vezes a família está falhando, mas ela vai ser chamada a pastorear, Jesus é bom. Às vezes ela só vai falar, Jesus é bom em todo tempo, eu aprendi isso. Em todo tempo, Jesus é bom. Acabou, pregou o evangelho. E aquilo pode fazer uma diferença tremenda na vida de uma criança. Pastoreou uma pessoa. Todos nós somos chamados a ser sacerdotes, ministros do nosso Deus. Ministro é ministrar o quê? Exatamente o que eu acabei de falar. De reedificar, de restaurar, de renovar, de atender esse chamado. Nós somos chamados até mais do que isso. Ele fala que a gente vai ser bênção para outras nações. Você pode ser a um ponto tal na mão de Deus, que Deus vai te levar para outros lugares, para outros povos, para outras tribos, para outras cidades, para outras pessoas, para ser o quê? Bênção. Bênção internacional, até botei assim, bênção para outras nações, já pensou? Eu achei muito legal. Quem não esteve aqui, vou até mostrar, né? O Eduardo que esteve aqui, né? Ele deu o testemunho dele, cantou, louvou, e foi uma benção. E uma coisa que me tocou muito, um testemunho que ele conversando com a gente, é que Deus levou ele para ir para a Europa. E ele foi para alguns países. Aí Deus, no meio do caminho, falou assim, agora você vai para a Suíça, porque eu tenho uma grande obra com você na Suíça. E ele falou, eis-me aqui, Senhor, uma grande obra, eu estou aí para qualquer... Eis-me aqui. Estou pau para toda a obra. E Deus foi lá, levou ele para a Suíça. Chegou na Suíça, ele foi lá num evento, cantou e começou deu testemunho, começou a cantar e Deus levou ele a cantar um louvor. Na hora que ele começou a cantar esse louvor, tinha um rapaz lá atrás, né, tinha uma igreja não muito grande, mas 50 pessoas, que lá não era tão grande assim, falou que em torno disso. Mas um rapazinho estava lá atrás e começou a chorar, mas chegava a uivar.
E ele cantando e o garoto chorando, porque o rapaz estava traduzindo para ele do lado dele. E ele tocar. Quando terminou, o rapaz foi na frente, chorando. Falou, ó, eu sou filho de pastor. Eu estava desviado. Há muito tempo que eu não estou na igreja. E hoje, com esse louvor teu, não foi nem nada, foi o louvor. Eu estou voltando para a casa de Deus e me reconciliando com Deus, porque eu sei que Deus tem um ministério na minha vida. E eu estava negligenciando isso. E eis-me aqui para cumprir esse ministério que Deus tem. E aí o Eduardo entendeu e falou assim, realmente cumpri o ministério, a grande obra que Deus tinha aqui comigo. Era exatamente, eu só vim aqui por tua causa. Deus confirmou, eu só vim aqui por tua causa. Olha o que Deus faz. Move céus e terra por causa de uma pessoa. Que Deus tremendo. É que é a parábola da ovelha, né? As 99 foi atrás de uma. Ele foi lá. Deus criou toda uma situação, todo um enredo, deu subsídio financeiro para ele, chamou para ele ir para um local, cantar um louvor. E nesse louvor, o rapaz foi impactado. E o rapaz está fazendo diferença na Suíça. Ele já teve boas notícias, que o garoto já está impactando outros jovens. Olha que coisa, tremendo. Restaurar, gente, reedificar vidas, renovar, somos chamados para isso. Não é só a função do pastor, não. O pastor é o líder, mas que pode criar sublíderes, e criar líderes que criam líderes, que criam líderes, que criam líderes para multiplicar. Uma igreja que cria líder, que amadurece, que cresce e aparece, né? E não desaparece, porque se não crescer, desaparece. Mas se crescer, aparece. Se falar, Senhor, eis-me aqui, faz o que tu quiseres. Eu gosto muito desse exemplo, né? Pega a chave do carro e fala assim, Senhor, estaciona onde o Senhor quiser. Está contigo. Onde o Senhor botar, está bem posto. Você faz isso com a tua vida? Cadê? Levanta a mão. Quem quer fazer isso? Eu quero líderes aqui. Não, estou falando, você pode levantar. Levanta bem a mão. A pregação hoje está bem aberta. Cadê? Deus vai cuidar, gente. Vocês sabem que vocês acabaram de falar do final da pregação aqui que eu vou falar. Eu vou deixar para o finalzinho ainda. Não há mais vergonha. Deus quer dar dupla honra. Não mais afronta. Deus quer dar herança. Deus não quer te dar vergonha, Deus quer te dar dupla honra. Se você entrar em Deus, deixar que Deus trabalhe na tua vida, que você cresça, que você se desenvolva, por dentro e por fora, é dupla honra. Já me custei 10 anos de ministério, 34 anos de evangelho. Isso acontece. Isso é fato. Posso falar para vocês. Já estou lá na frente, posso falar para quem vem atrás. Pode jogar, que vale a pena. Pode deixar se jogar na mão de Deus, que é dupla honra. É herança. Bota o versículo 8 e 9, por favor, Jane. Vamos ler, lê a voz alta aí, assim me economiza um pouquinho. Vamos lá. Porque, de novo, o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade do povo. Dá especialmente a sua recompensa e com ele farei aliança. Espera um pouquinho. Volta. Fielmente. Deus é fiel, gente. Fala assim, Deus é fiel. Para me dar a sua recompensa. Fala. Para me dar a sua recompensa e fazer uma aliança eterna comigo. Isso não é conversa para boi dormir, não. Vamos lá, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isso é pouca coisa? Isso é pouca coisa no meio dos povos, descendentes. Se você vai ter os teus filhos naturais, se seus filhos naturais, por um acaso, eu não sei, não tem bola de cristal, Deus o sabe, Deus conhece o coração de cada um, mas eu creio que se a gente tiver uma postura em Deus, Deus faz, Deus completa a boa obra nos filhos naturais, mas os filhos espirituais teus, com certeza, serão descendentes. Deus vai te dar descendentes, filhos espirituais, que vão parecer até filhos naturais. Eu tenho uma igreja
que são filhos espirituais, que às vezes parecem filhos naturais. Né, Sumara? Né, Jane? Né, Sérgio? Né, Leila? Né? Tem a grupo aqui. Tô com os filhos grandes aí também. Né? Aí, todos quantos virem reconhecerão você como que? Família bendita. Ô, gente, como a gente tem visto umas famílias que não podemos dizer que são benditas. Estão tão atrapalhadas, estão tão sofridas, tão emaranhadas. O negócio tá hot, né, Sérgio? Está bravo, a coisa está tão mal resolvida, está tudo tão mal resolvido, que a gente não pode falar família bendita. Mas Deus quer nos fazer família bendita. É só a gente falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. 10 e 11 para mim. Vestes de salvação e manto de retidão. Deus quer te dar uma veste nova. Não é veste de perdição. Você vai tirar a veste da perdição e vai botar a veste de salvação. Amém? A veste do fracasso, do não consigo, do não posso, da destruição, para a veste o quê? De salvação. Com perspectiva, com esperança, com sonhos. A gente pode sonhar. A gente pode sonhar porque o sonho, se não cumprir todo aqui, vai se cumprir lá na frente o resto. Na eternidade vai se cumprir. Onde olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para nós. Coisas tremendas. Vai se cumprir. Salvação. Vai se cumprir o quê? É um manto de retidão. Chega de andar em caminhos tortuosos. Chega de ser vacilão. Olha, vai para lá, olha, vai para cá. Olha, não... escorrega para lá. E conversa leva você para lá. E conversa leva você para cá. E o vento bate, você vai para cá. Se faz sol, você está aqui. Se faz chuva, tu está lá. Não. Reto. Reto. Caminho reto. Caminho firme. Postura séria. Maturidade, equilíbrio emocional. Não vai sendo jogado pela política, pela economia, pela religião, pelo social. Não, firme. Você está no caminho do céu. Eu sei para onde estou indo. Eu sei em quem tenho crido, como diz Paulo. Amém? E agora a pergunta que fica para nós. Você realmente crê? Você realmente crê? Então, viva a vida que Deus quer para você. Amém? Fala para o teu irmão, você realmente crê? Então, viva a vida que Deus quer para você. Dá a chave. Quem vai dar a chave agora para ele? Levanta a mão. Leva, não, alto, alto. Quero alto. Não pode ser mão. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vai vai deixar falar, estaciona onde puder. Ele sabe, gente. Isso é crer. Você sabe qual é o nosso problema? É de crer. O nosso problema é de crer, gente. O problema da igreja é que nós estamos com a igreja incrédula. Por que ela é incrédula? Porque ela não conhece o Pai. Jesus conhecia o Pai. Lembra no versículo 1? O Espírito do Senhor me deu, o Senhor Deus me deu o seu Espírito. Estou cheio da presença de Deus. Eu conheço meu Pai. Eu me esvazio, me encho do Espírito Santo porque eu posso confiar no Pai. Ele tem o melhor para mim. E Jesus foi para a cruz. Mas ressuscitou. Você pode ir para a cruz, a tua carne pode ir para a cruz. As tuas vontades, as nossas vontades podem ir para a cruz. As nossas vontades podem ser frustradas. O nosso eu, o nosso ego, pode apanhar um pouco, levar umas chicotadas. Mas pode ter certeza, você vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. E vale a pena ressuscitar. Porque a glória da segunda casa, com certeza vai ser maior do que a primeira. Amém? Glória a Deus.